Validação de múltiplos elementos é o que veremos neste vídeo, logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C Sharp. Espero que vocês apreciem o conteúdo desse vídeo. Fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Eu já estou aqui no Visual Studio com aquele nosso primeiro projeto que criamos de validação de CEP. E antes de eu começar a mostrar aqui os testes, eu gostaria de falar que eu mudei um pouco o layout aqui do vídeo, né? Eu deixei agora ele com tela maximizada e eu estou aqui no cantinho para explicar para vocês aí todo o conteúdo. Então, vamos falar de validação de múltiplos elementos. Eu havia comentado isso nesse primeiro vídeo, vou até rodar aqui o teste para ele abrir aqui a página para mim. Quando eu criei esse teste aqui, eu comentei neste vídeo que aqui eu consegui identificar 4 elementos na minha busca. Eu pesquisei aqui pelo CEP, ele me trouxe o resultado da rua que eu informei o CEP, e se nós inspecionarmos aqui o elemento, a gente vai ver que o próprio código, através do código aqui, eu consegui enxergar que isso aqui é o primeiro item, esse aqui é o segundo item, esse aqui é o terceiro item, esse aqui é o quarto item. E eu posso criar uma única instrução, um único método, para varrer todos esses valores aqui. Então, quando eu efetuo a busca aqui, né, vou colocar aqui novamente o CEP, 3492040, eu fiz a busca. Nesse nosso teste aqui, ele estava validando apenas, deixa eu abrir aqui, né, ó, a rua Hernani Agrícola, num único elemento, correto? E daí, voltando aqui ao Chrome, eu posso perceber que se eu inspecionar, se eu clicar com o botão direito aqui, né, vou dar um inspecionar, e dar um copiar XPath, ele vai trazer para mim, olha só, ele vai trazer para mim uma estrutura que ele está pegando aqui o ID dessa classe aqui, né, dessa table, na verdade, ó, que ele tem um table ID resultado DNEC, e ele coloca entre colchetes para mim o número 1. Se vocês perceberem eu trocar esse número para número 2, ele passa para o segundo elemento, que é o bairro. Se eu mudar para o número 3, ele passa para o terceiro elemento, que é a localidade e a unidade federativa. E se eu passar para o número 4, ele traz para mim o valor do CEP. Então, como que eu posso criar uma estrutura para ele varrer o 1, o 2, o 3 e o 4? Eu consigo criar isso através de um looping, que nós vamos ver aqui agora. Então, eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar, eu vou duplicar esse teste aqui na mesma classe, porque eu não preciso trocar, não preciso criar um outro arquivo para validar, né, 2 ou 3 classes. Se eu tenho um projeto muito grande, é interessante que eu separe esses testes por classe, mas nada me impede que eu tenha um único arquivo, uma única classe com vários testes. Então aqui eu vou trocar o nome, né? Eu vou colocar aqui, eu até fiz uma colinha aqui, né? Eu coloquei aqui assim, ó, valida resultado, valida, caps lock, ops, resultado total. E aí vocês podem ver que ele está trabalhando aqui com os mesmos elementos que eu tenho na minha page, né? Que é o preenche CEP, o clica busca e o valida resultado. Só que agora esse valida resultado, eu vou trocar o nome dele para valida resultado total. E aqui também ele vai, a partir de agora ele vai chamar, só um detalhe, né? Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou quebrar o teste de cima. Eu vou copiar esse método, que eu vou trabalhar com ele praticamente da mesma forma, e aqui eu vou colocar valida resultado total. Ok, agora eu consigo ter, né, o valida resultado que continua, e aqui eu vou passar o valida resultado total. E daí a estrutura do teste aqui é a mesma, ele vai preencher o CEP, vai clicar no botão busca, e aí ele vai tentar executar este método aqui. Só que repare o seguinte, este método, ele só está validando um item de 4 que eu tenho lá na página. E como que eu posso fazer para que ele verifique todos esses dados? Vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser criar uma variável do tipo string, array. No último vídeo que eu fiz sobre
variáveis, né, na lógica de programação, não sei se foi o primeiro ou o segundo, eu falei sobre tipos de variáveis e uma delas é a variável do tipo array. Então eu já vou copiar aqui para te ganhar um tempinho e eu vou explicar para vocês porque como que funciona uma variável do tipo array. A variável comum ela recebe um único valor. Já uma variável do tipo array ela pode receber vários valores, né? Então eu passei aqui, deixa eu só mudar aqui para ficar mais organizadinho. Ops, traz para cá. Aí. A variável do tipo array, ela pode ter vários itens. Ela não precisa ter apenas um, ela pode ter vários. E como que eu separo esses itens dentro de uma variável do tipo array? Através de vírgula. Então vocês podem perceber aqui que eu trouxe 4 valores, que são valores que correspondem ao resultado que está lá na página, quando eu busco o CEP dessa rua. E agora eu estou passando para essa variável aqui os 4 elementos: a rua, o bairro, a cidade e o CEP. E como que eu posso fazer para que esse valida dados aqui percorra por todos esses campos e consiga validar esses elementos? Bom, a gente viu que lá na página o XPath correspondente aos itens ele varia esse número aqui, que eu estou trazendo como número 1. E neste caso eu vou criar uma variável para ele contar o número de elementos que eu tenho na variável tipo array e ele vai percorrer por esses elementos de acordo com o número de itens que eu tenho aqui. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma instrução chamada for, e na hora que eu dou um espaço aqui, vocês podem ver que o Visual Studio ele já sugere que eu crie uma sequência de valores apertando Tab. E é o que eu vou fazer, e vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, isso é uma estrutura de repetição, como eu já disse em outros vídeos, lógica de programação. Se não tiver conhecimento sobre isso, eu vou fazer nos próximos vídeos de lógica, eu vou trazer estrutura de repetição, e aí para quem não tem familiaridade com isso, vai ter um pouco mais de abordagem sobre o assunto, tá? Mas aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou criando uma estrutura, um looping, que ele diz o seguinte, eu vou começar com a variável i no valor de 0. E aí, esse i, ele vai começar a contabilizar o número de vezes que eu quero que ele repita uma ação. Essa é a estrutura, tá? É o número inicial, enquanto ele tiver um valor x, ele vai estar repetindo isso e ele vai sempre estar agregando mais um. Ou seja, se eu tivesse aqui um valor, por exemplo, 4, enquanto ele não fizer isso 3 vezes, ou 4 vezes, na verdade, né, começa com 0, ele não vai interromper essa sequência. Só que aqui eu estou usando um elemento específico, que é a variável array junto com a instrução length, que significa o seguinte, ela pega o tamanho da string e coloca isso em número. Então vocês podem ver aqui está dizendo o seguinte, olha, get the total number of elements in all of dimensions of the system array, ou seja, ele está pegando todo o valor que está aqui nesse array e ele está contabilizando. Quantos itens eu tenho aqui? 4. Então ele vai fazer isso aqui o número de vezes que existem dentro da variável. E aí, ao invés de eu passar o número 1 aqui, eu vou passar a letra I para ele, tá? Só que se eu passar como texto aqui, ele não vai entender, porque isso aqui está dentro de uma string separada por aspas, e daí ele fala assim, olha, esse I para mim não faz a menor diferença, porque eu preciso trabalhar com esse valor como se fosse um número inteiro, como se fosse um número mesmo. Então, como que eu faço? Eu vou concatenar essa instrução, fazendo o seguinte, olha, eu vou separar isso aqui, e aí eu fecho aspas aqui, e daí eu vou colocar mais e mais. Ele está entendendo que agora, esse XPath que antes tinha um valor fixo do número 1, ele tem um valor variável, que vai rodar aqui conforme o número de itens que eu tenho aqui. E daí, para eu ter o resultado aqui também correto, eu não posso colocar o valor fixo de Rua Hernani Agrícola. Por quê? Porque ele não vai trabalhar só com um único valor, ele vai validar todos os 4 valores. E daí eu preciso passar a variável, que é correspondente a esses valores, que é a variável dados. Só que dentro da variável dados, junto com a variável dados, por ela ser uma string array, eu preciso determinar ela com colchetes também.
E daí eu passo aqui o mesmo i. E aí você vai perguntar para mim, nossa, Ricardo, ficou muito confuso. Explica esse negócio de novo. Beleza, vamos lá. Eu tenho uma variável do tipo array, onde ela está recebendo 4 valores. Eu tenho aqui uma condição, um looping de repetição, que ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma variável i que começa no valor 0. E aí eu vou incrementar, né, eu vou verificar quantas vezes eu quero que ele repita essa ação. E ele está fazendo essa verificação de acordo com o número de itens que eu tenho dentro da minha string. E daí ele vai incrementar mais um. Então ele vai rodar a primeira vez aqui, isso aqui vai valer 0, tá? E aqui também vai valer 0. Na próxima vez que ele rodar, vai valer 1. Na próxima vez que ele rodar, vai valer 2. Na próxima vez que ele vai rodar, vai valer 3, até ele esgotar o número de itens que tem aqui. Só que aí aqui tem um pequeno detalhe. Porque é o seguinte, quando eu crio uma variável do tipo array, o primeiro elemento é 0, não é 1. E lá no meu código XPath, esse item aqui, ele é 1. Então se eu rodar isso aqui do jeito que está, ele vai entender que ele vai tentar localizar o elemento 0, que é este item aqui, no XPath de TD 0, só que nós não temos o TD 0. Então para isso eu preciso dizer que esse elemento aqui, ele é i mais 1. Por que i mais 1? Porque quando ele rodar a primeira vez, ele vai entender que esse número aqui é 0. E ele não pode ser 0, ele tem que ser 1. Mas aqui sim ele tem que ser 0. Se a gente rodar isso aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai validar os 4 itens lá da tabela. Vamos rodar para ver se vai dar certo? Deixa eu pegar aqui, olha, eu tenho os itens separados, eu posso rodar ele aqui separadamente. Olha, rodou, maravilha, vou fechar aqui o navegador e ó, ele passou. Por quê? Porque ele fez toda essa validação que eu disse para vocês. Ele pegou todos os elementos que ele tem dentro da variável, criou uma condição aqui, né, um looping, na verdade, não uma condição, que ele vai girar esse código aqui toda vez que, enquanto ele tiver esse valor aqui dentro desse dados.land, ou seja, ele tem 4 itens aqui, e aí ele vai entender isso como 0, 1, 2, 3, 4 itens. E aí ele vai passar, cada vez que ele roda isso, ele passa esse valor incrementando mais um. Então aqui, olha, ele vai ser 1, 0. No próximo, ele vai ser 2, 1, que no caso é esse aqui. Eu vou até colocar assim comentado, né? Ó, esse aqui é 0, esse aqui é 1, esse aqui é 2 e esse aqui é 3, para vocês entenderem que o primeiro item de uma variável do tipo array é 0. Ok? O primeiro item é sempre 0. Então aqui ele vai girar, né? Olha, primeiro item, ele vai pegar i, que está valendo 0, só que ele precisa somar mais 1, porque como eu disse, o primeiro item do resultado DNEC, TBOD, TD, né, TRTD é 1. E aqui ele vai pegar o 0. Depois ele vai rodar isso de novo, depois ele vai rodar isso de novo. A gente tem como confirmar isso? Tem, só que aí eu vou ter que abrir aqui um chaves e fechar chaves, porque eu vou criar mais de uma instrução. Eu posso colocar um console writeLine aqui, né? Ó. Eu vou colocar um console writeLine para ele me informar o dados i. Então, toda vez que ele rodar, ele vai escrever um, ele vai escrever outro, ele vai escrever outro e vai escrever outro. Vamos rodar para a gente ver o resultado? Vamos lá. Beleza, rodou, validou. Ok, vamos fechar aqui. E agora eu venho aqui no meu output e olha só. Rua Hernani Agrícola, Buritis, Belo Horizonte MG e o CEP. Ou seja, ele passou por todos os elementos, né, daquela tabela ali da busca do CEP. Bacana. Então isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo num único método uma multi-verificação. Com apenas uma instrução, eu estou passando, né, a verificação do primeiro, a verificação do segundo, a verificação do terceiro e a verificação do quarto. Se fosse para eu fazer do jeito que ele está aqui, olha, tá vendo esse aqui que é o simples? Como que eu faria se eu tivesse que validar esses 4 itens nessa estrutura simples? Eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó. Esse aqui ia ser o 2, esse aqui ia ser o 3, esse aqui seria o 4, e aí eu teria que passar os valores aqui, ó. Buritis. Eu teria que passar o terceiro valor aqui
para esse. Eu vou fazer isso aqui só para fazer uma comparação, tá, pessoal? E aí eu vou passar isso aqui para esse. Olha só. Então eu tenho que chamar 4 vezes o meu método valida dados para validar um por um. Aí você me pergunta, e se eu tivesse que validar 50 itens? Você imagina eu escrever 50 itens desse aqui no código? Ia ficar simplesmente horrível, né? Então eu posso, num único resultado, passar os valores numa string, e daí eu consigo rodar numa única instrução, numa única chamada, todos os itens. Se eu rodar esse item aqui, ó, vocês vão ver que vai dar certo também. Ó. Esse aqui é o meu simples, lembra? Ó? E eu vou rodar ele aqui. E ele vai dar certo também. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele fazer a mesma validação que eu acabei de fazer nesse segundo método. Ó, ele passou. Só que olha a diferença da construção, né? Eu tenho 4 chamadas, ou seja, uma chamada para cada item. E aqui, nesse caso, eu tenho uma única variável que agrupa o número de itens que eu quiser, para daí sim eu conseguir fazer a validação com uma única chamada, né? Vou até apagar esses caras aqui para não ficar desse jeito. E daí o que eu acabei de falar, né? Eu disse assim, eu falei, nossa, já pensou se eu tivesse que validar 50 nomes aqui? Será que eu teria que colocar 50 itens aqui? Calma que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um método muito bacana que a gente diminui bastante o código para fazer esse tipo de validação. O próximo item que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Esse aqui a gente está validando múltiplos resultados. Agora eu vou criar uma instrução onde, com um único método, a única chamada, eu vou fazer várias consultas. Ao invés de várias validações, não somente validações, eu fiz uma única consulta e validei 4 itens. Agora eu vou passar vários elementos, vários itens que eu quero que ele faça a busca, valide, volte na tela. Faça outra busca, valide e volte na tela. E assim sucessivamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, eu já vou aproveitar aqui a minha colinha, né? Para ficar mais fácil mostrar para vocês. Isso aqui é uma função um pouquinho maior, mas eu vou explicar para vocês quão bacana fica isso aqui. Deixa eu trazer para cá esse cara aqui, beleza. Olha, e eu já valida múltiplos CEPs. Então, esse cara aqui eu vou criar um outro teste aqui, tá? Vou pôr um outro teste aqui e este vai se chamar public void valida múltiplos CEPs. Ok? Maravilha. E esse item, ele só vai chamar esse único item aqui. Por quê? Eu não preciso mais de outro. Ele só valida múltiplos CEPs. O que eu fiz de errado aqui? Sim, eu não posso ter, né? Eu vou deixar aqui, valida múltiplos CEPs, porque eu chamei a função com o mesmo nome, né? Não posso criar os dois nomes iguais. Tá, eu vou colocar aqui então, valida múltiplos cenários. Pronto. Só para ficar assim. E aí vamos voltar na nossa função aqui, eu vou explicar o seguinte, ó. Eu tenho novamente uma string do tipo array, onde eu estou passando 4 CEPs diferentes. E aí eu tenho mais uma string array que eu estou passando 4 ruas diferentes. Percebam que esse CEP aqui, ele faz referência a essa rua aqui. Esse CEP aqui faz referência a essa rua. Esse aqui faz referência a essa e este outro faz referência a essa. E aí eu criei a seguinte estrutura. Vocês estão vendo esse item aqui, né? Ó, ele preenche o CEP, ele clica na busca e valida o resultado. Eu estou criando esse método, essa instrução, esse conjunto de instrução num único método. Olha só, ele vai escrever o texto, ele vai clicar no elemento pesquisar, ele vai validar o dado e depois ele vai clicar para voltar na busca. E daí, como que ele vai fazer esse looping? Como que ele vai conseguir calcular isso? Da mesma forma que a gente viu aqui, né, que ele pega o item 1 e valida com o item 1, o item 2 valida com o item 2, e assim sucessivamente, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Ele vai pegar e criar um for, onde eu tenho o int igual a 0, e aí eu tenho o número de itens que eu tenho dentro da string, e depois eu tenho o meu incremento mais 1, até ele terminar e chegar no número aqui, que na hora que ele chegar no número igual ou menor, ele vai parar, né?
E daí, olha, eu vou usar esse número de itens da string para trabalhar com o meu item, olha. Ele vai rodar isso aqui fazendo o seguinte, ó, ele vai escrever o texto lá no item ID endereço, o CEP 1, que é esse aqui, no CEP I, na verdade, que é o primeiro, vale 0. E na hora que ele fizer isso aqui, ele vai tentar validar os dados lá naquele primeiro item, na primeira coluna, o logradouros do mesmo valor. Como eu disse, este aqui é igual a este é igual a este é igual a este e este último é igual a esse último. Se por acaso esse valor aqui estiver errado, ele vai quebrar. Isso aqui tem que estar certo, tem que estar passando os valores corretos para ele validar os valores corretos. Tá? Então, a hora que eu rodar isso aqui, olha que bacana. É muito rápido, ele passa muito rápido, mas dá para verificar que ele está fazendo múltiplas validações, né, em buscas. Múltiplas buscas, ó, rodando. Primeiro, segundo, terceiro. É muito rápido, como eu disse, ele valida muito rápido. Mas o que ele fez aqui, olha? Ele percorreu todos esses 4 itens. Todos esses 4 itens. Ele tentou, ele colocou lá na pesquisa, né? Eu fechei aqui, deixa eu ver, eu fechei. Eu vou rodar de novo, só porque, como eu disse, isso aqui é muito rápido, né? Então, a gente nem consegue ver direito, mas eu vou fazer a validação manual só para vocês perceberem o que ele fez aqui de forma automatizada tão rápido que eu levaria tanto tempo na mão, né? Então, olha só, ele fez o seguinte, ó, ele pegou esse CEP, que eu vou copiar aqui agora, onde é que tá aqui, tá aqui, ele colocou ele aqui, clicou no buscar e validou a rua, igual a gente já fez de modo simples. E aí ele clicou nesse botão. Na hora que ele clica nesse botão, ele volta no looping. E aí ele vai pegar o segundo item, que é esse aqui, ó, Rua Lupercio de Camargo. Vamos voltar lá? Esse CEP, Rua Lupercio de Camargo. Ele validou e clicou em nova busca de novo. Pegou o terceiro CEP, que é este. Voltou aqui, colocou, buscou, validou e clicou de novo aqui. E fez por último, o último CEP. Colocou, validou aqui e acabou. Ele clicou aqui e parou aqui. Então, o que ele fez, né? Olha, ele trabalhou em conjunto com as duas strings array. Como eu disse, né? Os valores têm que estar condizentes. Se eu, por exemplo, mudar aqui, olha, esse CEP aqui é da Rua Hernani Agrícola. Então, se eu mudar, por exemplo, o próximo, que é Rua Lupercio de Camargo, se eu colocar Rua Lupercio de Camargos, vocês vão ver que ele vai quebrar. Porque ele vai tentar validar o Rua Lupercio de Camargo. Ops, eu acho que eu rodei o errado, né? Espera aí só um pouquinho. Tá, eu rodei o que ele valida o grid. Esse aqui, ó, vamos lá. Então ele vai acertar o primeiro, mas na hora que der o Lupercio de Camargo, ó, ele parou. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o Lupercio de Camargos. Se a gente olhar aqui no resultado, né, ó, ele traz pra gente, tá vendo? Olha, o que ele estava esperando, né? Olha, o código que eu escrevi estava esperando encontrar o Rua Lupercio de Camargos. Mas quem eu tenho lá, na verdade, é Rua Lupercio de Camargo. Ok? Então ele quebrou por conta disso. Vou arrumar aqui. Agora, uma coisa muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Lembra que eu comentei agora há pouco aqui? Falei assim, imagina se eu tivesse 50 itens desses para validar. Né? Imagina se eu tivesse mais um monte aqui, ó. Imagina o tamanho do código, como ficaria isso. E principalmente para um cenário igual esse aqui, onde eu tenho duas variáveis. Né? Então você imagina se eu tivesse 20 CEPs para validar aqui, eu teria 20 itens aqui, mais 20 itens aqui. Isso aqui ficaria enorme. Existe uma forma de eu fazer uma leitura de um arquivo texto e trazer os valores para dentro da variável. Como que funciona isso? Primeiro eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando eu comecei esse projeto, eu fiz questão de criar o projeto na pasta Projetos, e aí eu tenho aqui a minha pasta Video Project, e dentro da pasta Video Project, eu tenho de novo a pasta Video Project, que é onde está o meu projeto. Só que anterior a essa pasta, eu criei uma pasta chamada Database. E dentro dessa pasta Database, eu criei 2 arquivos, como se fosse um banco de dados mesmo, né? Que é de CEPs e logradouros. Se eu abrir esses CEPs aqui, olha o que eu tenho dentro dele. 4 CEPs.
E se eu abrir esse logradouros, olha o que eu tenho, 4 ruas. Percebo que esses valores aqui são exatamente iguais aos valores que eu tenho aqui. Então, se eu quiser transformar isso aqui numa chamada de um arquivo texto, eu vou até copiar aqui a linha que fica mais fácil para eu passar. Eu posso usar da seguinte forma, pessoal. Eu vou tirar esse valor aqui, que está entre chaves, e aí eu vou passar isso aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui a biblioteca, que esse file faz parte da biblioteca System.io. Então, essa instrução aqui, ela está dizendo o seguinte, olha, file, read all lines, ou seja, leia todas as linhas de quem? E eu passo o caminho do arquivo que está lá no meu database, olha só, C, projetos, video project, database, CEPs. E a mesma coisa eu vou fazer com o logradouros. Né? Eu vou até copiar essa própria linha mesmo, não preciso nem copiar outra ali. Eu vou apagar esse aqui, eu vou trazer essa instrução para cá, só que aí o nome do meu arquivo não é CEPs, é logradouros. Percebam como o código ficou enxuto. Ficou muito enxuto. Então, se eu rodar esse teste aqui agora, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez enquanto essas variáveis estavam aqui com os valores decretados dentro do código. Vou rodar para vocês verem. E aí eu vou fazer um teste até mais legal. Quer ver? Olha, eu vou rodar, porque como eu disse, ele passa muito rápido, né? E daí a gente vai ter a prova de que ele vai validar várias vezes. Olha, já validou todos os 4 itens. Ok, passou. Então eu vou voltar aqui no meu database. Deixa eu voltar aqui. E olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou duplicar. Aliás, eu vou triplicar esses valores. Olha, ops. Eu vou trazer ele para cá de novo. Eu vou trazer ele para cá de novo. Tá? E aí, no meu outro aqui, ó, eu tenho que fazer a mesma coisa. Senão ele vai quebrar. Eu estou fazendo... Isso aqui é só um teste bem superficial, ó. Só para vocês verem ele validando várias vezes, né? Porque eu falei, ó, se eu quisesse validar 50 itens aqui, bastasse que eu colocasse aqui todas as informações dentro do meu banco de dados, né? Fechou todos? Fechou. Deixa eu só confirmar o CEP aqui, né? Ah, não, o CEP não salvou. Quase, não ia dar certo. Vamos lá, esse e esse. Agora sim eu salvei. E agora vamos voltar lá no teste. Ah, ele já estava aqui, né? Tudo bem, vai salvar de novo. Agora eu vou rodar aqui, vocês vão ver que ele vai demorar um pouco mais, porque ele vai fazer 3 vezes essa validação. Mas é como se ele estivesse validando 12 CEPs, não é? Ele vai abrir aqui agora, olha. É muito rápido. Muito rápido. Ele acabou de validar em segundos 12 CEPs diferentes, tá? E aí, como eu disse, né? Imagina se eu tivesse que trazer 12 itens dentro dessa variável e mais 12 itens dentro dessa variável. É a mesma coisa que eu fazia isso aqui, né? Deixa eu só apagar esses comentários aqui. Ops, aqui tem que ter vírgula, né? Imagina que eu tivesse que fazer isso aqui, olha. Eu vou pegar isso aqui. Imagina eu ter isso aqui no meu código. Olha, deixa eu só arrumar essa linha aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então vocês imaginam, aqui eu tenho 1, 2, 3, 6, 9, 12 linhas. Imagina se eu tivesse que validar 50 itens. Então, olha que horrível que fica o código, né? É totalmente inviável isso, é totalmente fora de prática você trabalhar com dados expostos, ainda mais esses dados são expostos no código, né? Então, dessa forma aqui, olha, você simplesmente faz a leitura de um arquivo que está lá no seu, né, na sua máquina ali, como se fosse um banco de dados, e ele faz a execução dos testes. Deixa eu apagar esse pessoal todo aqui para não ficar feio, né? Mas só para recapitular, né? Então a gente está trabalhando aqui, ó, primeiro com múltiplas validações, ou seja, eu cheguei numa página que eu tenho 4 valores, eu quero validar os 4. Então eu crio uma estrutura de repetição para ele contar o número de itens que eu tenho na variável e validar dentro do meu XPath ali. A cada vez que ele rodar, ele vai mudando o número e confirmando o valor que a gente tem na variável. E a mesma coisa aqui, né? Eu estou pedindo para ele, lá no endereço, ele me passar esse CEP, que seria o primeiro, que agora ele não está mais sendo mostrado aqui, e ele valida com o primeiro, e aí depois valida com o segundo, valida com o terceiro, valida com o quarto, e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado do vídeo.
é um pouco complicado, às vezes pode parecer complicado, mas reassista o vídeo, faça exercícios, é importante. Se você não tiver duas telas, eu já comentei isso nos vídeos de lógica. Se você não tem duas telas, escreve o código no papel ou escreve no bloco de notas, aí abre no cantinho, pausa o vídeo, escreve no bloco de notas, depois joga no Visual Studio e façam exercícios. Pessoal, isso é muito importante, principalmente para guardar a informação aí, porque senão a gente faz e não pratica, não adianta nada, ok? Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aí e até o próximo vídeo. Tchau!